Alô? Bom dia a todos. É com satisfação que eu estou aqui em mais este congresso, e eu não vou perder tempo em agradecer a todo mundo, né, porque é muito complicado tentar resumir esse tema que eu me propus, né. Eu até comentei com alguns colegas, eu acho que eu não tinha tomado minha medicação esse dia, quando eu fiz esse título aqui, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesses, tá? E só para dizer, eu até fico com certa inveja de alguns colegas, quando vão em congressos, conferências, apresentam assim 10, 15 laboratórios que eles trabalham. O meu único conflito é que, quando a medicação é muito cara, às vezes eu peço para eles. Bom, em primeiro lugar, algumas definições de termos. O hospício significou, no Brasil antigo, convento ou casa religiosa. É um estabelecimento onde se dá hospedagem e ou tratamento gratuito a pessoas pobres ou doentes, asilo ou abrigo. Asilo de loucos, hospital de alienados e manicômio foram usados como intercâmbio, né? Os franceses chamam de hospício, uma casa de assistência para receber idosos carentes ou portadores de doenças crônicas, asilo. Também significava casa religiosa estabelecida para dar hospitalidade a peregrinos e viajantes. Littré, o primeiro grande dicionarista francês do século XIX, dizia que a distinção entre hospício e hospital é puramente administrativa. E, segundo Jasper, a psiquiatria de asilo começou a transformar-se em psiquiatria da universidade. O hospital psiquiátrico, no início, era denominado asilo de alienados, que quando Esquirol, que faleceu em 1840, ele criou a primeira lei em 1838, eles usavam asilo em lugar de hospital, que era considerado um termo degradante, né, fora de moda. Bom, Maomé considerava que as pessoas insanas, amadas por Alá e por ele escolhidas para falar a verdade. Sobre essa influência, os árabes adotaram uma atitude humana em relação aos mentalmente aflitos, tendo criado, desde o século VII, instituições para pessoas doentes, incluindo mentalmente perturbados. É aceito que o primeiro hospital geral com unidade psiquiátrica no mundo foi criado no Cairo, em 1284. Nós temos ali um mural decorativo feito de mármore em madrepérola, que se acha na fachada desse hospital. Vou tirar daqui. Bom, o espetáculo de linchamento de um louco nas ruas de Valência, em 1409, lançou o padre João Gilberto Joffre, pertencente à Ordem das Mercês, a uma cruzada em favor desses infelizes, e com o apoio do soberano Martim I de Aragão, chamado El Humano. O padre descobriu no Islã, que eu tinha falado anteriormente, os métodos de caridade e assistência aos doentes de espírito e criou o Hospital dos Loucos e Inocentes. Então, logo a seguir, são criados manicômios de Saragoça, Sevilha, Valladolid, Espanha, Granada, etc. E também foi o espanhol Bernardino Alvarez de Herrera que criou o primeiro hospital psiquiátrico do continente americano em 1567, no México. Ele fazia parte do exército de conquistadores e depois virou frade, esse cidadão aqui. Esta Santa Díbna é considerada a padroeira dos doentes mentais. Ali tem um santinho que eu consegui, não me lembro onde, que tem no verso uma oração em honra a ela. Então, durante o Renascimento, criaram-se asilos pela Europa, santuários devotados ao tratamento humano de pessoas com doenças mentais. O mais conhecido desses santuários foi criado em Guel, na Bélgica. Segundo uma tradição, foi lá que, no século VII, veio refugiar-se uma princesa irlandesa, Díbna, fugindo com seu capelão
das investidas incestuosas de seu pai após a morte da mãe, que era cristã. Dibna, ela e o capelão, né, foram mortos pelo pai, e posteriormente ela foi canonizada como Santa Dibna. A grafia dela, conforme os lugares, tem gente que escreve de outra maneira, mas no dicionário de santos que eu tenho, ela é assim que ela está grafada. Vários alívios de doenças mentais e epilepsia foram atribuídos à intercessão de Santa Dibna, e ela passou a ser considerada padroeira dos insanos. Desde o século VII, o Santuário de Guial tornou-se local de peregrinação, edificou-se uma igreja e um quarto para loucos. Pouco a pouco se instaurou na cidade o hábito de confiar os pacientes não curados a famílias para compartilhar sua existência. No século V, indivíduos de todo o mundo iam a Guial para cura psíquica. Os residentes locais recebiam os peregrinos em suas próprias casas, e muitos permaneciam, criando assim a primeira colônia de pacientes mentais. Então, essa colônia ali, a igreja, em homenagem a ela, foi a precursora das comunidades terapêuticas atuais. E tornou-se, a partir de 1850, estabelecimento de Estado, sob controle médico, e serviu de modelo a diversas colônias familiares criadas a partir do fim do século XIX. Bom, quem povoava esses primeiros asilos e manicômios? Nós temos aqui um edito real, de 1656, e na França foi criado o Hospital Geral dos Pobres, dos quais Bicêtre e Salpêtrière formavam o núcleo central. Era uma verdadeira cidade dentro da cidade. Então, naquela época, a população de Paris era 500 mil pessoas e 8 mil habitavam esses locais. Temos ali o edito royal, né, em francês arcaico ainda, né, para o fechamento dos pobres, mendigos dos faubourgs de Paris. Então, assim, isto é uma vista geral do Hospital da Salpêtrière, ao redor de 1450. Esse hospital, ícone assim, na história da psiquiatria e da neurologia, né? Charcot, cognominado o César da Salpêtrière, lecionava lá, o Freud foi aluno dele, né? Isso é uma coisa interessante. Quem ia para lá? Vocês veem aqui uma charrete que transportava as filhas da alegria. Filhas da alegria porque não eram eles, né? Eram prostitutas e mulheres moradoras de rua. Né? Elas eram trancafiadas nesse hospital, e muitas delas eram enviadas para as colônias francesas. Nova Orleans, naquela época, pertencia à França. Né? E era interessante porque, na última sexta-feira do mês, elas pediam perdão pelos seus pecados aos padres, entravam na charrete e iam. Né? Aqui o hospício de Bicêtre, pátio aqui mostrado, foi aqui que Pinel adotou os métodos humanitários. Né? Então, no início do século XIX, servia de abrigo para todo mundo aqui. Né? Então, aqui os chalés da Salpêtrière, né, que depois de Pinel foram substituídos as celas por esses chalés. Né? Então, a Salpêtrière abrigava a loucura das mulheres e Bicêtre tratava a loucura dos homens. Isso é um baile à fantasia em Salpêtrière, como eles tinham assim para fazer um tipo de diversão, né, para os internos. Tá? Isto, a vista geral de Charenton. Tá? Vocês veem assim, o ecletismo da arquitetura. Aqui temos parece um templo grego-romano. Né? O Charenton foi a casa, durante muitos anos, do Divino Marquês. Né? O Marquês de Sade ficou 13 anos lá. Ele tinha, inclusive, um teatro lá que ele fazia. Né? Bom, isso é a inauguração da estátua de Esquirol,
no Hospício de Sheraton, agora é chamado Hospital de Esquirol, né? Ele foi aluno e seguidor de Pinel e ocupou o lugar de médico-chefe em 1826. Ele vai formar a maior parte dos alienistas franceses do século XIX. E planejou também a construção dos hospitais para doentes mentais. Deixa eu planta, né? Foi provavelmente o maior formador de psiquiatras do século XIX na França, né? Isso também é um ícone. Este Hospital Real de Bethlehem foi construído inicialmente em 1247 para coletar esmolas, para ajudar a igreja nas cruzadas. Tá? No início do século XV foram admitidos 6 loucos no asilo, que depois foi expandindo e abrigou milhares de pessoas. No século XVIII, e não era raro em Londres as pessoas irem visitar os museus, né? Eles pagavam para ver uma entrada, né? Para percorrer os corredores, ver os pacientes. Né? Uma mudança agora. As primeiras décadas do século XIX, na Grã-Bretanha, testemunharam um movimento humanístico que tinha começado a se formar na Itália e França para a libertação das correntes dos pacientes psicóticos internados. Esse famoso retiro de York foi fundado por um quaker, comerciante de chá, William Tuke, e eles eram tratados de maneira diferente, né? Com mais carinho, alojados em ambientes confortáveis, etc. Então, os asilos de alienados foram, durante todo o século XIX, praticamente os únicos responsáveis pelo tratamento. E eram prédios enormes, né? Aqui temos La Salette, em Corrèze, na França. Isso aqui era um cartão postal. Não era raro cartões postais de antigos hospícios. Né? Aqui um pátio de um asilo em Amsterdã. Vamos correndo. Isso aqui é em Viena, a Torre dos Loucos, é um dos edifícios mais antigos. Né? E era uma aparência de celeiro. E foi construído ao lado do antigo Hospital Geral e atualmente o Museu Anátomo Patológico. Estou correndo um pouquinho, que já me deram um tempo aqui. Né? Essa senhora era diretora de escola em Boston, dava aulas numa prisão, ficou horrorizada com as condições e se encontrou com Samuel Tuke, filho do William. Né? Aqui é ela. E ela começou uma cruzada para fazer, os americanos chamam de Mental State Hospital, fazer um grande asilo em cada estado. Né? Então, por interferência dela, 32 instituições foram fundadas. Né? Isso é uma outra instituição, era um tamanho enorme disso aqui que era. Né? O Jornal da Insanidade deu origem ao American Journal of Psychiatry e foi criado pelos funcionários do estado de lunático. Né? Então, viram assim o preconceito na época. Tá? Os primeiros hospícios públicos do Brasil, né? Eles foram mudando de nome com o tempo. O Hospício Dom Pedro II, depois, quando Dom Pedro caiu, ele já mudou, ficou Hospital dos Alienados, depois virou Hospital Psiquiátrico, etc. Tá? O Hospício Dom Pedro II foi o primeiro, né? E atualmente ele pertence à Universidade do Brasil. Tá? Os pacientes de lá foram, na década de 40, foram transferidos. Tá? Aqui o Hospital Psiquiátrico de São Pedro, de Porto Alegre. Tá? E vocês viram que aqui ele era um cartão postal, como eu dizia. Né? Uma coisinha assim, esses antigos asilos, era muito comum uma coisa chamada asilismo e neurose institucional. Né? Devido assim à quantidade de anos que as pessoas ficavam lá dentro, né? Isso aí deu origem, junto com isto aqui, é o doente do Hospital de Colônia, que sobre isso aqui tem 2 livros que estão na bibliografia, um sobre Colônia, do Jairo, nos dá honra aqui, e outro, o Holocausto Brasileiro, que mostra toda a degradação desses hospitais. Tá? Então, por que isso? Sim, restrições financeiras, excesso de população.
Então, as pessoas faziam de tudo para tentar arranjar dinheiro, como aqui, por exemplo. Temos o edifício de mulheres brancas perturbadas no Hospital Estadual de Mississippi, patrocinado pela Coca-Cola. Interessante assim. Bom, aqui eu tenho a bibliografia, né? Eu estou à disposição aqui para discutir depois, fico aqui até domingo de tarde. E quem quiser essa apresentação, não precisa tirar foto, eu posso passar para vocês depois. Tá? Basicamente é isso. Muito obrigado. Mais uma coisinha, assim, eu agradeço também a atenção de vocês todos aqui, né? Eu criei assim como se diz, uma escala para saber se a palestra agradou ou não. Eu acho que sim, ninguém saiu, só entrou, ninguém cochilou, 2 ou 3 mexeram no celular só, tá? Obrigado.